Olá a todas. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Registro Misto. Hoje vamos abordar os registros e a fisioterapia, mais concretamente o documento Registro Logo Existe. E nada melhor do que termos connosco para o primeiro episódio o fisioterapeuta Emanuel Vital, ex-presidente da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas. Boa tarde, fisioterapeuta Emanuel. Boa tarde a todos. Queria felicitar-vos por essa iniciativa. Eu acho que estão a contribuir para o desenvolvimento da profissão e, claro, também no âmbito do projeto académico, encontrar temas relevantes é sempre uma mais-valia neste processo. Estão de parabéns. Obrigado. Gostávamos então, para dar início com o fisioterapeuta Emanuel, apresentasse de uma forma breve o seu percurso profissional, se faz favor. Ok, vou apresentar também, orientando a minha apresentação no contexto dos registros de fisioterapia. Talvez seja mais fácil para também não dispersarmos e otimizarmos a utilização do nosso tempo neste podcast. Basicamente, sou fisioterapeuta desde 1984, portanto já tenho 36 anos de profissão e, resumidamente, desde o início, desde o meu primeiro utente, procedo aos registros de fisioterapia e nunca entendi a minha prática de outra forma. Aliás, julgo que em algumas unidades curriculares que partilho, trago dados da casuística da minha atividade profissional. Portanto, e essa casuística só pode ser apresentada porque realmente desde o primeiro dia procedo aos registros. Concretamente a este trabalho que estamos a desenvolver, o meu cuidado em relação aos registros de fisioterapia vem desde há muito tempo, como podem calcular, e acompanho de perto a atividade da AP Fisio, que preocupou-se com este tema já há cerca de 20 anos, de forma mais concreta, em termos de produção de documentação e de orientação para a prática. Estou a falar nesse âmbito, é que os documentos estão a ser produzidos já há bastante tempo. Só para vocês também terem uma noção, uma nossa colega, a professora Sandra Amado, também está neste processo desde 2005, quando ela era presidente da região centro da AP Fisio. Portanto, vocês já devem ter consultado alguns documentos e viram o nome da Sandra Amado nesses documentos. Ou seja, vocês estão na presença de colegas e também de professores e profissionais que cuidam da sua prática profissional, cuidam de que a sua prática profissional seja transparente, seja documentada, e é esse o sentido da nossa atividade. Mais recentemente entendemos que era criada uma oportunidade para aprofundarmos este trabalho, e posso dizer-vos que o documento Registro Logo Existe é um documento de uma enorme dimensão em termos de trabalho e de organização do trabalho. Tivemos a felicidade, eu fui o coordenador-geral desse trabalho, em parceria também com outros colegas, mas tivemos o contributo de colegas muito diferenciados que ajudaram a que o resultado final fosse o que fosse e fosse muito bom. E, a par disso, esse documento constitui uma ferramenta para a nossa atividade profissional, porque esse documento, acima de tudo, o que traz é a concretização do que seriam os padrões de prática que recomendavam que se fizesse registro, que recomendavam que se agisse de determinada forma, mas como e o que é que devemos registrar. E é este documento, o Registro Logo Existe, que traz uma proposta de trabalho, uma proposta de resposta sobre como e o que registrar. É claro que não pode ser o único esse documento, por isso é que de forma integrada e até com a publicação no mesmo dia, que foi o Dia Mundial da Fisioterapia de 2018, também a AP Fisio publicou o seu perfil de competências do fisioterapeuta, que foi atualizado este ano também de forma coincidente com o 8 de setembro, portanto o Dia Mundial da Fisioterapia. Eu estou também muito feliz por ter participado nesses dois projetos e em mais alguns relacionados com os registros, nomeadamente tive uma participação em 2008, se não estou em erro, na Universidade Atlântica, no curso de Fisioterapia,
e era o tema, foi a discussão do dia, era mesmo registro de fisioterapia, e juntaram-se ali vários colegas para discutir essa realidade. E esse tema foi retomado posteriormente pelo nosso colega Henrique Relvas e Silvia Salvador num documento publicado, num artigo publicado na revista ATP Físio, exatamente sobre os registros, em que pela primeira vez o colega utilizou aquele termo, aquela expressão que eu tinha utilizado na apresentação nessas jornadas, que é registro, logo existo. Relativamente ao documento, o registro logo existe, porquê que foi tão importante este tema para a AP Físio debruçar-se e publicar este trabalho tão grande que foi o registro logo existe? Qual é o motivo de base? O motivo base é dar orientações para a prática, para que os nossos colegas, para que todos os fisioterapeutas entendam, quando fazem registros, têm um referencial que podem utilizar, que pode passar a ser o padrão, a ferramenta para utilizar nos seus registros. Esse documento está inacabado, não é exaustivo, mas de alguma forma cobre cerca de 90% da nossa prática profissional, porque ele aborda os registros na área da cardiorrespiratória, neurologia, musculoesqueléticas e pediatria, e decorre sobre várias dimensões. Essencialmente aquelas relacionadas com o processo, o ciclo de gestão do utente, ou seja, a avaliação, os instrumentos de avaliação e de diagnóstico, as propostas de intervenção, portanto o plano de intervenção e depois a monitorização de resultados e o processo da alta. Portanto, conseguimos encontrar nesse documento, registro logo existe, portanto, as ferramentas necessárias, os itens que nós podemos utilizar para registrar a nossa atividade. Os itens que esse documento traz são aqueles que à data, em 2016-17, a evidência científica trazia como aqueles em que a nossa intervenção demonstrava efetividade e, portanto, o documento que foi publicado era sobre as áreas de intervenção em que existe efetividade da fisioterapia. E como nós todos sabemos, muito da nossa prática profissional engloba e deve englobar esses modelos de intervenção que tenham efetividade, mas também sabemos e reconhecemos que há muita prática profissional em que existem resultados, mas não há ainda os resultados, não há evidência científica sobre se determinado modelo de prática é superior a outro modelo de prática e, portanto, posso dizer que o documento carece ainda de aprofundamento com o desenvolvimento da própria profissão. E aquele documento é um documento que vai crescer com a profissão. Ou seja, ia dar-nos um bocadinho de pontos-chave que deveríamos ter em conta para que o serviço depois prestado pudesse ser o melhor possível e o raciocínio clínico pudesse estar um bocadinho organizado e estruturado a fim de prestar o melhor cuidado, neste caso. Exatamente, basicamente é o resumo que pode ser feito daquilo que eu acabei de dizer, e está muito bem resumido. De alguma forma aquilo é o esqueleto, um esqueleto que já tem muita substância e que já está muito discutido noutros países, por exemplo. Exato. E por falar nisso, da mesma forma que noutros países a profissão já é mais regulada e é exigido mesmo que os registros clínicos sejam executados, até porque há auditorias, por exemplo. Até que ponto é que essa obrigatoriedade poderá depois também ser aplicado cá em Portugal com a formação da ordem? Devemos entender que o registro da nossa atividade, e há estudos sobre isso, está associado também a um padrão de prática melhor, de maior qualidade. A existência de registros favorece uma prática de melhor qualidade. Ora, o objetivo da AP Físio no desenvolvimento de todas estas ferramentas foi sempre nesse sentido, de promover a qualidade em fisioterapia, a qualidade da profissão. O que é que ganhamos com a qualidade da nossa prática? Ganhamos resultados na nossa intervenção, bons resultados na nossa intervenção, ganhamos segurança,
ganhamos confiança dos nossos utentes, de quem procura os nossos serviços. Que melhor existe para mim, como profissional, para a nossa profissão em geral, do que as pessoas confiarem em mim ou em nós, fisioterapeutas, e se sentirem alguma necessidade ou mesmo numa outra condição de saúde, virem até nós porque confiam em nós e veem em nós alguém que lhes dá serviço com qualidade e segurança. Portanto, a qualidade e a segurança é algo que beneficia primeiramente o utente, mas também tem retorno para a profissão e tem retorno para o profissional. Portanto, é esta aposta que a KP-Physio sempre fez e que levou à criação e à elaboração e à produção desta documentação. Se olharmos para os estatutos da Ordem, um dos aspectos fundamentais é garantir a segurança e a qualidade dos serviços, não é? E, portanto, as coisas comunicam e não haverá outra alternativa do que a Ordem dos Fisioterapeutas respeitar os seus estatutos e encontrar meios que facilitem a adoção de modelos de prática de qualidade e modelos de prática de excelência na nossa profissão. Assim sendo, conseguimos consolidar a nossa prática, desenvolver os modelos da profissão e contribuir também para o desenvolvimento científico da nossa prática, porque ao registar vamos ter uma prática reflexiva, porque vamos ter que analisar porque é que temos estes resultados e não outros, o que é que aconteceu de especial neste utente, que tem a mesma condição de saúde que o outro utente, mas que os resultados não são os mesmos, e essa prática reflexiva é que vai alimentar também a investigação. E, portanto, os registros, escrevermos aquilo que fazemos, documentarmos aquilo que fazemos, serve para muitos objetivos e para muitos fins, e todos eles no sentido de beneficiar quem procura-nos e beneficiar quem pratica bem. Pronto. Não só permite uma melhor qualidade nos serviços, como uma comunicação com os nossos colegas e outros colegas profissionais de saúde, como também, lá está, ajuda a melhorar a investigação, perceber que tipo de intervenções podem ser mais eficazes em detrimento de outro, e lá, mais uma vez, isso só vai melhorar cada vez mais a qualidade dos serviços prestados. Com certeza, e há outra dimensão, que é a dimensão legal da nossa profissão, ou a dimensão em que podem, e sabemos disso, surgem sempre eventos adversos, e havendo um registro de fisioterapia, em caso de litigância, em caso de algum conflito, o fisioterapeuta com os seus registros pode documentar aquilo que fez e por que fez. Em caso de conflito, se um juiz tiver que julgar alguém e for avaliar o trabalho do fisioterapeuta e não existir registros, é difícil formar-se uma defesa sólida da prática daquele fisioterapeuta. Portanto, temos que olhar para todas as dimensões e a complexidade da nossa prática profissional e sermos responsáveis por aquilo que fazemos. Na sua opinião, e tendo em conta a sua longa carreira, qual é que acha que são as principais barreiras para os fisioterapeutas em Portugal não fazerem os registros clínicos? Na área da medicina e da enfermagem, a realidade dos registros também é recente, é relativamente recente, e tem velocidades diferentes. Havia alguns procedimentos de registro no âmbito hospitalar, ainda um pouco rudimentares, mas que serviam essencialmente para a estatística de produção e os registros clínicos escritos, que serviam para documentar a evolução e justificar os internamentos, as terapêuticas e as altas e as referenciações. Isso existia mais no âmbito hospitalar, mas que os fisioterapeutas, salvo algumas exceções, não tinham acesso a esses registros, nem havia espaço para registro dos fisioterapeutas. E casos há em que hospitais tiveram a experiência positiva dos registros de fisioterapia, mas por uma razão ou por outra, por um capricho ou por outro, deixaram de disponibilizar essa ferramenta aos fisioterapeutas. Estou a falar de ferramentas oficiais, ferramentas validadas pela instituição.
Eu, nas minhas instituições onde trabalhei, agora tenho uma ferramenta validada e, portanto, utilizo essa ferramenta, mas nas outras instituições onde eu trabalhava e não tinha essas ferramentas validadas, eu utilizava as minhas ferramentas e servia para mim. E isso eu sei que muitos outros colegas faziam o mesmo que eu, faziam os seus registros, a instituição não disponibilizava ferramentas de registro, mas sabíamos o que estávamos a fazer e registávamos o que fazíamos. O processo de evolução dos registros e as barreiras que se encontram estão dependentes da qualidade das ferramentas de registro, por um lado, e as atuais, as que existem atualmente, ou são pesadas ou têm pouca utilidade estatística e pouca utilidade de dados. E eu falo daquelas que estão implementadas nos cuidados de saúde primários. E existem outras possibilidades de registro, que as ferramentas são muito pesadas e ocupam demasiado tempo da prática profissional. Posso-vos dizer que existem ferramentas de registro nos cuidados continuados integrados que são pouco úteis porque são descritivas e qualitativas, mas que consomem muito tempo para serem preenchidas. E há um dispêndio de cerca de entre 15% a 20% do tempo do trabalho do fisioterapeuta a preencher registros. E quando as ferramentas informáticas não estão bem consolidadas, desenvolvidas, nem são estáveis, ou seja, pode-se perder informação com alguma quebra do serviço ou com alguma falha da ferramenta, o que eu faço é fazer registros de papel e transcrever esses registros de papel para os registros informáticos. Ou seja, estamos ainda numa fase em que não é nada eficiente, é pouco eficiente o sistema de registro. E isso tem um custo muito elevado para o profissional e para a instituição. Portanto, uma das barreiras que vejo à implementação dos registros tem a ver com a sua eficiência. Se um registro for fácil de utilizar, amigável do utilizador, for rápido de ser utilizado e depois, quando quisermos, podemos extrair daí dados para a discussão clínica, dados para a discussão estatística de produção, dados de eficiência do serviço, dados de resultados, certamente que é fácil aderir a essa ferramenta. Quando não estão reunidos esses requisitos, é natural que haja resistência, não só pelos profissionais, mas até também pelos empregadores, pelos gestores das unidades. Também eu estou a falar da minha prática e da minha realidade, que é no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, portanto, no âmbito dos cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde. Mas nós sabemos e conhecemos que há empresas privadas na área da fisioterapia que já desenvolveram as suas ferramentas de registro e que estão, a partir da informação que obtêm da gestão da informação, que desenham o investimento e desenham o desenvolvimento das suas próprias empresas. Portanto, isso é outra dimensão, e é quando uma ferramenta é suficientemente útil para suportar a empresa e fazer desenvolver a empresa, aí tanto o profissional como o gestor, o empreendedor, têm vantagens neste tipo de ferramentas. Portanto, temos que olhar para as várias perspectivas de utilização e da eficiência do produto. Aqui acho que o mais importante, se usarmos em formato de papel ou eletrónico, com o avançado de tecnologia cada vez acaba por surgir mais, acho que o mais importante é conseguirmos guiar o nosso plano de registro para que consigamos registar pelo menos as ideias mais importantes e essenciais, para que depois o nosso raciocínio clínico e a nossa prática possa ser feita com qualidade e com segurança, tanto para nós profissionais como para o próprio utente. Exatamente, na imagem, e a questão que já foram vocês que referiram no início, da comunicação interprofissional, também é importante, e os registros permitem essa comunicação não no âmbito dos colegas da fisioterapia, mas também no âmbito da nossa comunicação com as outras profissões. Nós queríamos muito agradecer a sua participação no podcast e a sua disponibilidade, e esperamos que para quem nos esteja a ouvir tenha sido um momento enriquecedor. Obrigado. Muito obrigado também a vocês, desejo-vos boa sorte no vosso trabalho. Obrigado.